Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Acolhecast, um cantinho preparado com muito amor e muito carinho, especialmente para você que está passando pelo puerpério, que está acompanhando pessoas que estão passando pelo puerpério e que está aí com um pouquinho de dúvida do que está acontecendo, querendo se entender. Pode ficar tranquilo que agora você tem aonde chegar, aonde se encostar e aprender muito aqui com a gente, tá? Eu sou a Joyce, doula e educadora perinatal. Estarei aqui com vocês trazendo essas informações e junto comigo a Alice, que é a técnica responsável pelo Acolhecast. Alice, se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá, oi Joyce. Eu sou a Alice Inácio, enfermeira ginecologista, obstetra, neonatologista. Estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada da maternidade, do parto, do pós-parto, da criança. Vamos junto. É isso mesmo. Então, esse cantinho para você realmente se sentir acolhida, trazer suas dúvidas, seus medos, suas angústias, para você que está aí como rede de apoio, parceiro, que está vendo tudo isso e acha que não pode ajudar, pode sim. Assiste aqui que você vai conseguir identificar muita coisa. Inclusive, o tema de hoje, né, que é puerpério, o puerpério real, como é que acontece, o que que é. Então, para a gente começar, Alice, o que que é o puerpério? É o período após o nascimento do bebê. Esse período pode se estender até 2 anos do nascimento do bebê, né? Para algumas mulheres, podemos encerrá-lo ele um pouco antes, mas para a grande maioria, até 2 anos de vida da criança é considerado puerpério, por conta de todas as alterações fisiológicas, emocionais que acontecem no organismo dessa mulher. É isso mesmo. E assim, Alice, o pessoal fala muito da parte física, né? No Sim, puerpério, mas não é só a parte física, né, que conta. não. A gente sabe que nessa fase as mulheres ficam com medo do corpo, né? O que está acontecendo, dos olhares. Mas o que a gente realmente tem que se preocupar nesse momento, Alice? Bom, o aumento do abdômen, né, por conta do útero, que ele ainda está demasiado, né, no tamanho não ainda normal que a mulher tinha antes. Então, esse volume abdominal incomoda muito as mulheres. Uhum, Dores, principalmente no períneo, baixo ventre, coluna, ela ainda continua sentindo esse tipo de incômodo e relata. Uma situação muito recorrente no pós-parto, fisicamente, é quando elas retornam para a relação sexual com o companheiro uhum, e relatam muita dor e acham que é uma infecção urinária. Então, elas trazem isso para a gente. Ah, acho que é uma infecção urinária. E você vai ver, não é, é o períneo, uhum, né? É o períneo dessa mulher que ainda ele está com alterações relacionadas ao parto, uhum. e precisamos entrar com alguns outros procedimentos, com fisioterapia obstétrica, que ajuda muito. Então, eu sempre recomendo para as mulheres, né, que tiveram seus bebês, independente da via de parto, Uhum, mas principalmente para aquelas que tiveram parto normal, fisioterapia obstétrica é importante, né? uhum, Porque há um desconforto pós-parto, 2 meses pós-parto ou 3 meses pós-parto, com a relação sexual, né? Há esse pequeno desconforto, principalmente aquelas que tiveram laceração, não necessariamente com sutura, né? uhum. Só a laceração em si, que causa algumas modificações ali na região da vagina, do períneo, e que pode sim ocasionar algumas dores, alguns Uhum. desconfortos. O abdômen mesmo que fica, né, ele fica maior, ele fica mais flácido, então também fisioterapia, academia, se ela gostar, se ela quiser, Uhum, né. Então esses são os principais, assim, que elas trazem pra gente. sim. E tem também uma relação, assim, com a estética, né? Elas querem mesmo Sim, recuperar o corpo e esquecem de tudo que aconteceu ali dentro, né? sim. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nesse puerpério imediato, né? Que são aqueles 40 dias, 45 dias, para elas terem essa noção de que aconteceu muita coisa ali em 9 meses e que não vai Uhum. voltar tão rápido para parar de se cobrar, né? De recuperar o corpo que tinha, né? Antes de engravidar. Então, qual o tipo de orientação que você dá para elas? Bom, dentro dos 40 dias, o repouso é essencial.
para que um pouco desse organismo vá voltando, né, à sua normalidade. Então, Uhum. precisa do repouso. Nós temos que entender que a musculatura distendeu, que esse abdômen ele aumentou e agora ele diminuiu novamente. Então, tem uma flacidez muscular, tem um encurtamento dos tendões, Uhum. né? Então, é necessário o repouso. Sem contar o sangramento que acaba vindo, né? Mesmo sendo cesariana, também tem um pouco de sangramento. Precisa cuidar muito com relação a isso. As alterações hormonais, lá na gestação eu tinha um pico muito elevado de alguns hormônios da Uhum. gestação, progesterona, ocitocina, e agora, no pós-parto, né, eu tenho a, a Aquela. eu tenho os hormônios da lactação, Uhum. né, que vão aí estar em mais evidência, estrógeno também, ocitocina também, e menos a progesterona, que ela ainda vai estar tentando se regular. Com Uhum. isso, os 40 dias, ele é uma gangorra de emoções, ele é uma gangorra também na parte física. Com isso, a gente sempre pede, vamos manter o repouso, vamos ficar mais quietinhas para deixar o organismo se organizar com isso tudo, com essas alterações. Isso. E assim, deixando também para quem está assistindo que não é, né, a mãe que ganhou o neném agora, mas é o parceiro, é a rede de apoio, amigos, né? Vamos também não comentar sobre o corpo, né? Porque a mulher não precisa que você fale para ela o que está acontecendo. Relatos, né, de pessoas falando que você está em casa tranquila, né, com o neném como se não fosse nada. Mulheres que passaram por uma cirurgia, então tem um cuidado ainda maior com o corpo, né? Então, Sim, assim, a rede de apoio é muito importante nesse momento também para validar essa mulher, para ajudá-la a entender que o corpo vai voltar ao normal, né? E se não voltar ao que era antes, ele vai voltar aos poucos, assim. A gente não precisa ter pressa, né? A gente sempre não fala. necessariamente vai ser como antes, né? Aham, Na verdade, nada será como antes. é isso. Agora você é Mas mãe. tudo será melhor, Isso. né? Ou pior. Não, Não, é a melhor versão. brincadeira. Não, É a brincadeira, melhor versão da gente. mulher, gente. Eu falo, Sim, quem mas passou por o que eu puerpério quero dizer sabe. é que não vai ser como antes. Não, Não não tem vai, como isso ser não. como antes. O corpo, o abdômen se distendeu, musculatura distendeu. Você passou por um parto, né? Ou por uma cirurgia. Surgiram outras situações. Então, não vai ser a mesma coisa. Porém, pode sim ser muito melhor, Isso. né? Tudo dependendo dos cuidados que você É. vai ter depois. Isso. Então, agora, olha, você tem que se preocupar com um lado que as pessoas não falam muito, né? Que é deixado de lado nesse momento e que é o que mais tem importância, na verdade, que é o lado emocional dessa mulher que teve bebê. Então, você acabou de falar, né? É uma montanha russa, tem muita coisa acontecendo. Sim. Quais são os cuidados que ela tem que ter nesse momento com o emocional dela? Principalmente baby blues, né? Baby blues tem que tomar muito cuidado com a questão emocional dessa mulher. Quem cuida dela, quem está ao lado dela, fica sempre observando o que ela fala, como ela se comporta, como está a relação dela com esse bebê, se tem uma tristeza no ar, um chororô durante o dia. Precisa se manter o diálogo com ela nesse sentido. Não perguntar assim abertamente: você está se sentindo bem? Você está se sentindo triste? Não, Observar, né? mas observa, porque ela dá sinais, né? Ela demonstra. Então, nas demonstrações, você poder intervir, falando, conversando. Olha, é natural, né? O bebê está chorando muito hoje. Acontece. Vai ter dias que ele vai chorar mais, vai ter dias que vai chorar menos, que ele vai dormir mais, que vai dormir menos. É natural, porque ela Uhum, se culpa de tudo, uhum. por tudo, né? Então, a gente precisa estar olhando para isso. O baby blues é nos primeiros 15 dias. Se ela se sente triste, está chorando, acha que não consegue cuidar dessa criança adequadamente por mais tempo, aí Uhum, já está ficando patológico, né? uhum. E
assim, dessa forma, nós encaminhamos para uma psicóloga, para um psiquiatra. Não significa que você está com algum distúrbio psiquiátrico, que vamos internar você. Uhum, Não, gente, não. Mas precisa de um apoio, de um suporte. Em casos raros, de alguma medicação, algum para acalmar, para dormir, né? Então é importante ficar observando isso na mulher nesses primeiros 40 dias e até mesmo depois dos 40 dias, porque o puerpério vai até 2 anos. Em 2 anos, muita coisa pode acontecer. A criança tem pico de crescimento, pico de desenvolvimento, ela tem o sono que pode regular, que pode desregular de novo, patologias que podem surgir, respiratórias principalmente, que deixa essa mulher totalmente no caos, né? uhum. Então a rede de apoio precisa estar ligada. É isso. E assim, você falou já um pouco, né, a diferença que tem do baby blues para uma depressão. Uhum. Mas vamos deixar aqui para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando uma mulher no puerpério, quais são aqueles sinais de alerta que fala, olha, aqui realmente não está normal, preciso buscar ajuda. Quando ela tem crises de choro por mais de 2 dias seguidos, né? Também aquela tristeza que se prolonga por muitos dias, não quer cuidar da criança, não quer sair do quarto, não quer se autocuidar, né? O que a gente recebe muito são elas falando que elas gostariam de se cuidar, mas não tem tempo. Eu não tenho tempo de escovar o dente, o neném não deixa, é uma coisa. Eu não quero cuidar da criança, é outra. Então, Uhum. isso é um sinal de alerta para o encaminhamento para um profissional mais adequado nesse sentido. Isso, porque quando a gente tem neném, né? Eu sou mãe de dois, tem esse momento em que você realmente acha que você não vai dar conta, fica Sim, meio chorosa, porque o bebê chora, você não sabe o que fazer, mas é diferente daquele choro incessante, daquele não algumas querer o bebê mulheres perto, falam né? que não quer mais cuidar, falam: Não quer "Não", ver o e bebê, né? nem querem ver a criança. Uhum, "Ah, olha, o bebê quer mamar", sabe, elas nem olham, falam: uhum, e eu é, com isso", entendeu. uhum, Então isso já é um sinal grave, que tem algo mais grave rolando. uhum. Então, se você está vendo aí, está identificando alguma coisa, abre o olho, é um momento de você cuidar dessa mulher, porque ela está pedindo socorro do jeito dela. Nem sempre nós que somos mulheres, né, pedimos, Uhum. temos essa, porque a gente tem medo do julgamento também, de pedir ajuda e a pessoa Sim. falar, ah, não dá conta de cuidar de um bebê. Na minha época Para eu que cuidava que de. engravidou? Para É que teve isso. Então, filho? assim, fica atento, qualquer sinal que você perceber que tá fora do normal, chama a Alice, manda mensagem, fala, Alice, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque a Alice também faz esse acompanhamento ali, né? Se precisar Sim. encaminhar um Um psiquiatra, um psiquiatra, psicólogo, psicólogo, aí a né. gente faz o encaminhamento, mas Sim. também como doula e como parteira, temos esse cuidado com elas também Sim, emocionalmente, né? temos que ficar atentas, né, porque somos da área que estamos aqui para prevenção, Isso, né, e não já podemos intervir, mas o foco é prevenir, não deixar que aconteça. exato. Bom, vamos dar algumas dicas práticas para quem Hum. está na rede de apoio, para quem é o parceiro aí. Você está ouvindo a sua mulher, a sua amiga, a sua filha reclamando que ela está se sentindo sobrecarregada, exausta. Como é que eu vou, de fato, ajudar de forma prática essa mulher que está ali pedindo socorro para você? Organizar a rotina da casa, então a casa precisa ter uma rotina e esse marido, esse companheiro ou a pessoa da rede de apoio, ela deve ajudar nessa rotina, né. E com a mulher, é no autocuidado dela. Então, segurar o bebê para que ela possa tomar um banho mais demorado, para que ela possa escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa. E a criança, às vezes, nesse momento, fica lá chorando, né? E aí essa mulher, ai, deixa eu ir É, rapidinho. Não, você não tem que ir rapidinho. Vai lá, faz, não se preocupe. Então, essa rede de apoio precisa entender que bebê chora, que bebê vai sentir a falta da mãe. Você tem que entender a criança e saber suprir isso para que a mãe possa fazer as coisas. Ela precisa de um momento com ela. uhum. Ela precisa, para ela não entrar numa depressão, para Até ela não se porque. sentir menor, não Aham, se sentir pertencente, tipo, agora é só a criança que importa. isso. Sim, a criança também importa, mas ela também importa, porque ela precisa estar bem para poder cuidar da criança.
Não, eu ia falar que nem todo choro é choro de fome também, Sim, né? A rede de apoio tem que saber isso. Às vezes a criança só quer um um acalento, acolhimento. e aí a Vai andar com mãe. a criança lá fora, sabe? Ver um ar e deixa a mãe terminar o que ela precisa fazer, porque chega no consultório mulheres falando: "Eu não consigo ir no banheiro". Elas Uhum, chegam com o intestino todo alterado, porque não conseguem ter um momento para elas. Elas não conseguem comer. Você chega na casa, elas: "Ah, eu não almocei ainda". Gente, como assim? Como uhum, assim? "Ai, o bebê não deixa". Eu falei: "Vai dando mamar e comendo, se for o caso". "Ai, não, não gosto disso". "Não, gente". "Ai, porque eu estudei em tal lugar que eu tenho que ficar quietinha no lugar para amamentar". Não, 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 não é assim que funciona. Primeiro você, você em primeiro lugar. Se você está bem, você está alimentada, cuidada, o bebê vai estar bem. uhum. É isso, essa é a base. Rede de apoio, a gente sempre fala que a mulher precisa estar bem para que o bebê esteja bem, né? Ela vai se entregar ao máximo para cuidar daquele bebê, para acolher, para alimentar, mas ela precisa de alguém ali ajudando para ela também se cuidar, né? Nem Sim, sempre ela vai querer tomar um banho porque ela tá com medo do neném chorar. É a hora da equipe, né? Da rede de apoio chegar junto e falar: olha, vai tomar seu banho com calma, eu tô cuidando do neném, né? Fica tranquila, a comida já está pronta, que é o que a gente sempre fala, rede de apoio. Rede sim. de apoio é rede de apoio, gente. É para ir lá, para cozinhar, para lavar, não para Limpar a ficar com casa. isso, e não para ficar com o bebê no colo. O bebê precisa da mãe, né? Só que a mãe precisa estar bem. Então a Sim, gente anota as dicas que a gente deu aí para não passar perrengue, porque ela realmente não vai te pedir para fazer, principalmente se for alguém da família, porque ela acha que está incomodando, né? Ah, eu não vou isso. pedir para lavar a louça porque a pessoa veio me ajudar, né, com o neném. Às vezes elas não pedem nem para o companheiro, né. Isso. Ficam com vergonha até de pedir para o companheiro: "Ah, ele já trabalha o dia todo, né, aí chega à noite eu ainda vou pedir para ele trocar o neném ou pôr para arrotar, ele precisa dormir". Ué, e você? Não precisa dormir? Tem que Aham. dormir também. Ele trabalhou sim o dia inteiro, mas o trabalho dele era outro, ele não estava com a criança. E ficar com a criança, nutrir a criança, cuidar da criança é um trabalho muito É cansativo. desgastante, E a né? mulher precisa descansar, nem que sejam 3 horas, ela precisa dormir. Uhum. Então, o marido precisa, o companheiro, a companheira precisa ajudar. Isso. E o Um bebê é dos relato 2, né, gente? é dos dois, é dos dois. Os dois precisam ajudar essa criança. Um relato meu, inclusive, durante o puerpério, foi que uma pessoa foi me visitar e eu comentei essa pessoa que eu estava muito cansada, né? Ah, eu tô cansada. E aí a pessoa falou assim: mas cansada do quê? Se você só fica em casa. Ah, ok. Então, não façam isso, tá? Não seja esse tipo de pessoa. Chega e É fala: ó, o outro que que eu cansaço, preciso? é um outro tipo de cansaço, É. principalmente emocional, né, você Uhum. acho que ainda vai falar sobre isso, mas é um cansaço não só físico, ele é emocional. E o sono, a privação do sono é real, gente, é real, sinto em informar para vocês, não, vocês não vão dormir assim como vocês acham que vão, entendeu? Muitas querem adiantar o parto, porque: "Ai, não aguento mais, essa barriga que pesa. Ai, minhas costas doem, eu não tenho posição para dormir". Tudo bem, eu entendo, super entendo, mas vocês precisam entender que o depois também não vai ser como era antes de engravidar, porque algumas mulheres acham que vai ser como era antes: "Ah, eu vou poder dormir agora de boa". Não, não assim, não dessa forma, né. Vai ter aí algumas alterações de rota, então não fiquem achando que vai ser igual. É isso, entrando já assim também falando sobre o emocional, para quem está ali acompanhando, essa ajuda, né? Nossa, ela realmente ela não vai dormir, porque por mais que você ajude, você quer o parceiro ali, a parceira tá ajudando, não é a mesma coisa da mulher que vai acordar para dar de mamar para o neném. Não, Então ela realmente não consegue dormir mais, como dormia. E isso vai para a vida, porque o neném mexe, a gente acorda, isso é fato. Né? é. Todo mundo fala. Claro que tem bebês que voltam, que criam uma rotina muito mais rápido, né? Mas Sim, a gente até pode falar um pouco sobre isso, de que tenha calma, vai se criar uma rotina também, né? sim, ele cada criança tem seu tempo, né, e eles percebem muito o ritmo da casa.
Então, se a casa consegue ter uma rotina, não sair da rotina que tinha antes, a criança vai se adequando também. Não rápido, mas ela também se adequa, ela entra nessa rotina. Ela pode dormir mais tempo na madrugada e ficar mais acordada durante o dia, ou ela pode ficar mais durante o dia e acordado mais à noite. Tudo vai se encaixando aos poucos, porque também entra aí as questões hormonais, entra questões alimentares, tanto da mãe quanto da criança, que pode interferir em todo esse mecanismo do sono, da rotina, do desenvolvimento. Quem tem amigas aí que estão gestando, né, que já estão para ganhar o neném, aproveita. Vai cair, meu. A bateria vai acabar. Sério? Uhum. Vamos encerrar, então. Então, certo. Corta um pedacinho aí, assim. Bom, então espero que vocês tenham anotado todas essas informações, essas dicas, né? Cuidem aí de quem está cuidando, se entreguem ao puerpério, passe pelo puerpério, porque ele vai passar. É só uma fase, né? É só uma fase, vai dar tudo certo. Se precisarem, estamos aqui, podem mandar suas dúvidas, vamos conversar mais sobre isso, falar mais sobre isso. O puerpério não precisa ser solitário, não precisa ser difícil, pode sim ter alguns percalços, né? Porém, estamos aqui para ajudar. É isso, você não está mais sozinha, agora a gente está aqui com vocês. Então, você que é acompanhante, né, parceiro dessa mulher, rede de apoio, tá com dúvidas, manda para a gente também. E a gente vai se despedindo por aqui, mas no próximo episódio a gente tem um outro assunto muito legal que a gente vai continuar com esses cuidados e acolhimento, tá? Então, até o próximo AcolheCast. Até!